Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um semestre, né? Beleza, Gabriel? Beleza, bom dia. Natália, Vanete, os demais que vão entrar posteriormente aí na nossa aula, né? Sistema de Informação Contábil, tá? Pessoal, desde já quero agradecer vocês que estão aí matriculados nessa disciplina. A gente vai tentar trazer de um modo mais, vamos dizer assim, adequado, né, para que não fique tão maçante, não tão chato, né, a disciplina. E a gente sabe que sistema de informação contábil, ela vem muita teoria, muita questão aí da gente explanar para vocês, conceitual, os tipos, né, e aí a gente vai fazer um diferencial como a gente fez aí no semestre passado, tá? Já adiantando, pessoal, que as nossas aulas, elas acontecem síncronas somente na sexta-feira, tá? No sábado, a gente teria aula das 9 às 11. Então, das 7 às 9, desculpa. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar atividade para vocês, tá? Então, sexta-feira é aula síncrona e sábado atividade. Sexta, aula síncrona e todo sábado atividade, tá? Como que vai acontecer essa questão aí das atividades, né? O horário vai ser das 5 da manhã, ou melhor, das 7 da manhã até as 23 horas para vocês entregarem, tá? Então, as atividades, elas vão acontecer assim. A gente libera no portal às 7 horas, vocês baixam, fazem e depois postam para mim, tá? Até as 23 horas do sábado, tá? Então, as nossas aulas, basicamente, vai ser aí mais na sexta-feira síncrona, tá ok? Bom, primeiramente, a gente vai estar aí mostrando o plano de curso para vocês, vamos falar sobre o método de avaliação, né, a questão da metodologia, o que nós vamos trabalhar, qual que é o conteúdo. Então, espero que vocês vão até o final aí do semestre, que passa rápido, muito rápido, né? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui o plano de curso. Lembrando que esse plano de curso, pessoal, está lá no portal Cigar, então vocês podem estar acessando a qualquer momento que vocês queiram aí, tá? Só vou fechar a câmera aqui, senão trava tudo. Isso aqui é muito comum, né? Eu abrir um arquivo, postar, mas pelo menos vai ter aí o áudio, né? Deixa eu compartilhar aqui o plano de curso, a gente vai explicar para vocês, e posteriormente a gente começa aí a nossa primeira aula, tá? Primeira aula aí de Sistema de Informação Contábil, tá? Deixa eu só colocar mais para cá. Acredito que já está aí aparecendo na tela, né? Se caso travar, pessoal, falhar, vocês me avisam. Isso aí é muito comum acontecer aí nas aulas, tá? Às vezes a internet, estabilidade, pode ser que caia também, então a gente vai estar comunicando no grupo. Então, quem não entrou lá no grupo de WhatsApp, eu peço que entre, fica mais fácil a nossa comunicação também, tá? Apesar que nós vamos ter aí a comunicação do portal Cigar. Vocês podem mandar mensagem lá também, né, por e-mail, lá tem o campo, então ali é a comunicação institucional. Mas temos o WhatsApp que facilita aí para a nossa comunicação mais rápido, tá ok? Bom, então, pessoal, esse é o plano de curso, tá, que a gente vai passar para vocês. A ementa, a gente vai tratar um pouquinho sobre os conceitos e práticas, né, da tecnologia da informação para sistemas contábeis. Aí entra a questão da parte dos negócios, né? Processamento eletrônico de dados, então a gente vai falar um pouquinho sobre o PED, né? Processamento. Nota fiscal eletrônica, a gente vai falar um pouquinho, o SPED, certificação digital, fraudes eletrônicas, sistema de informação contábil para controle e gestão e fundamentos do business intelligence, tá? Vocês vão entender mais ou menos o que isso se refere, tá? Então, a gente vai trazer um aparato mais geral dentro do sistema de informação contábil que a gente trabalha. É claro que a gente não trabalha muito profundamente sobre essa questão da nota fiscal eletrônica e nem tanto do SPED, né? Como a certificação. Por quê? Porque o presencial já é um pouco mais diferente. A gente tem ali a sala de aula, o laboratório, que a gente trabalha muito isso, tá? Seja igual vocês trabalham no estágio, alguma coisa assim do sistema, né? Principalmente o domínios. Mas aqui, como a gente está remotamente, a gente tem outro tipo de demonstração, tá? Que é mais conceitual, os tipos de sistemas que ocorrem, né? Que tem aí nas empresas, principalmente nos escritórios, nas empresas em geral. Então, a gente vai falar um pouquinho mais da parte conceitual, tá? A gente sabe que a parte remota, né, como a gente está aí nessa pandemia ainda, que graças a Deus está diminuindo, né? A gente espera que não aumente com essas variantes que estão ocorrendo aí, mas
Se Deus quiser, logo, logo a gente volta presencial, né? Sei que muitos de vocês aí trabalham, tem uns que trabalham o dia todo, tem outros que não vão poder acompanhar as nossas aulas síncronas, por isso que a gente não vai levar em consideração falta, tá, pessoal? Já adiantando para vocês, a gente tem que passar isso, mas a gente vai estar passando a questão das atividades, das avaliações, e é isso que a gente vai estar cobrando, tá? Qual que é o diferencial de assistir a aula síncrona? Pessoal, eu sempre adoto dando um ponto para o aluno que acompanha, né, em cada média, vamos dizer assim, média não, mas a avaliação, tá? Então, na avaliação 1, eu dou mais um ponto, né? Na 2, um ponto, e na 3, um ponto. Vocês sabem que vocês têm que ter aí no mínimo 3 notas. Então, a gente vai explicar como vai funcionar essa parte aí da avaliação, tá? Então, para quem não me conhece, sou o professor Marcos Ferreira de Souza, sou do campus de Sinop, tá? Da Unemate de Sinop, e a minha metodologia é o seguinte, pessoal, nós vamos ter aí essa questão das aulas, como vocês já estão aí, né, nas aulas do Google Meet, que é o mais utilizado, tá? Então, essa aula, ela está sendo gravada, vai ser posteriormente postada lá no CIGA, para quem não acompanhar, pode assistir posteriormente, tá? A gente falando sobre o plano de curso, os métodos que a gente vai usar, temos o procedimento de avaliação. Então, primeira nota avaliativa, se vocês observarem lá no portal CIGA, vai ter lá 3 campos, né, de notas. Nota 1, nota 2, nota 3. A nota 1, pessoal, vai ser as atividades que vocês vão fazer todos os sábados, tá? Cada atividade dessa varia aí de 0,7 a 0,8, tá? Quase um ponto. Por quê? Porque dependendo da quantidade de atividades. Então, se o aluno faz a atividade bem feita e tira a nota máxima, lá no final, na nota 1, ele vai ter um 10, que vai ser a primeira média, tá? Então, por isso que eu falo, 0,8, 0,9. Tem aluno que não faz todas as atividades, né? Aí vai de cada um também. Mas eu acredito que vale a pena fazer as atividades. Por quê? Porque o sábado vocês vão ter aí livre para vocês fazerem. É horário de aula, tenta sentar lá, fazer, né, a atividade e me entregar. Que vai ser disponível aí no horário da aula até as 23 horas para vocês entregar, tá? Segunda nota, pessoal, é composta por 2 avaliações virtuais objetivas sobre o nosso conteúdo, tá? Então, vai fechar nota 2. Cada prova dessa, pessoal, são 2 avaliações. Cada prova dessa vale 5 pontos. Então, você tirou 5 na primeira e 5 na segunda, somou, deu 2, né? Deu um 10. Então, seria a segunda nota, média 2. A média 3, pessoal, seria uma prova valendo de 0 a 10. Então, vai ser questões objetivas com 40 questões, tá? Às vezes o aluno fala assim, professor, não vai dar tempo, né? Ah, professor, é muita questão. Pessoal, vocês vão ver que as questões tranquila, tá? É de acordo com os slides que eu passo, tá? Alguns consultam, isso aí é normal, tá? São 40 questões. Nessas 2, pessoal, a primeira e a segunda avaliação que vocês vão fazer são 20 questões cada uma, tá? Então, por isso que a terceira são 40 questões que vai valer de 0 a 10. Então, é o conteúdo de todos os semestres aí, de todo o semestre que a gente vai estar passando para vocês, tá? Às vezes a gente fica aí preocupado, será que eu consigo? Consegue, tá, pessoal? Teve gente aí que ficou com média 10 comigo semestre passado, tá? Não é diferente com vocês também. Então, essa questão aí vocês vão ter 2 tentativas, em 1 hora, vocês vão ter 1 hora para fazer. Por quê, pessoal? Porque cada questão aí, ela varia, né? De 1 minuto, mais ou menos, o aluno para ele fazer. Então, calcula aí 40 minutos para fazer essa última prova. A primeira e a segunda é mais tranquilo, que tem mais tempo. Mas a última é aquela realmente para fechar com o conteúdo aí que a gente ministrou, tá? Durante o semestre. Então, são 2 tentativas, você não conseguiu tirar nota na primeira, né? Vocês sabem que o CIGA, ele dá em percentual, ele não dá em nota. Então, vamos supor que a última nota é de 0 a 10. Você acertou 80%, você vai ficar com 8, tá? Não, mas eu não estou contente, vou fazer uma nova tentativa. Vou tirar 6, né? Vai lá e tira 6. Vai ser computada a maior nota, tá? Então, fique tranquilo, é uma disciplina, como eu sempre falo, né? A gente muda um pouco o ritmo, porque a gente sabe que é muito conceito, teoria, essas partes. Por quê? Porque a gente está online, a gente não tem como ir na parte do escritório, de uma visita técnica, né? Que isso pode acontecer lá no laboratório, mostrar para vocês, mas a gente tenta trazer isso para as nossas aulas online, tá ok? Então, basicamente seria isso, tá? A atividade, então, você vai ver um somatório de todas as atividades de sábado que vocês vão fazer. Vai gerar um 10. Segunda nota lá, que está lá no sistema, é composto por 2 avaliações objetivas, tá?
peso de 5 cada, que daí você tirando 5 em um e 5 na outra, você tem um 10. E na terceira é de 0 a 10, mais são 40 questões, tá? O exame final já foi aí definido, vai ser dia 10 de dezembro, tá? Na última vez que a gente ministrou, não teve nenhum aluno que ficou de exame, tá? Passou aí essa questão. Fora, né, como eu falei para vocês, fora essas notas, a gente dá um ponto em cada nota se o aluno está na aula síncrona. Então, isso aí é um bônus, tá? Pode ajudar, né? Se a gente for ver, no final vai ser 3 pontos, né? Nota 1 lá no final, nota 1, eu verifico se o aluno participou, né, estava online. Nota 2, eu fechando, se ele ficou com 9, eu redondo para 10, porque aí ele ganha um ponto, e na terceira também, tá? Se ele tirou 10, aí ele não vai precisar, tá ok? Sobre o cronograma de aula, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução da disciplina. Estamos apresentando o plano de curso, vamos falar um pouquinho sobre sistema de informação, tá? E sistema de informação contábil. Aí vocês podem observar, pessoal, que eu coloquei aqui, ó, que amanhã é atividade relacionada a essa aula. Essa aula eu vou estar postando para vocês no SIGA, sempre eu vou estar postando para vocês, tá? Em PDF, vocês podem baixar depois. E aí amanhã vocês vão fazer atividade, sempre algumas perguntas relacionadas à nossa aula de hoje, tá? Aí lá no dia 10, a gente fala sobre tecnologia e sistema de informação e o SIC, né, que é o Sistema de Informação Contábil, e no próximo sábado mais atividades e assim por diante, tá? Então, toda sexta, aula síncrona, e sábado, atividade, tá? Então, tá tudo aqui, a primeira prova vai ser dia 25/9, tá? 25/9 vai cair num sábado, tá? Então, essa prova aqui, pessoal, eu libero ela às 5 da manhã até às 23 horas, então, durante o dia você pode fazer com 2 tentativas, tá? Eu sempre falo para os alunos, não deixa para fazer na última hora, o sistema, vocês sabem que SIGA sempre tem atualização, cai, dá problema, né? Então, por isso que a gente coloca 2 tentativas para o aluno, porque se uma não deu, a outra vai dar, né? Já aconteceu do aluno ter as 2 tentativas aí com problema? Teve, aí eu fui lá, excluí uma e o aluno fez e tirou nota, tá? Então, essa aqui é 20 questões, aí lá no dia 23/10 a gente faz a segunda, que é sobre esse conteúdo aqui, ó, tá? Então, a avaliação 1 cai de hoje até o dia 24. Aí, a segunda avaliação do dia 1, né, 1º de outubro, até o dia 22. E aí, assim por diante, tá? Aí nós temos a terceira avaliação, que vai ser lá no dia 4 de dezembro, e no dia 10 é o exame final, tá? Então, tá tudo aqui, vocês podem depois darem uma olhada aí no plano de curso. Então, como eu falei para vocês, deixa eu só ver aqui. As avaliações eu coloquei das 7 da manhã, só que isso aqui são as atividades, tá, pessoal? Então, isso aqui são as atividades, das 7 às 23 horas, a prova começa às 5 da manhã, depois só vou alterar aqui para vocês verificarem lá, 5 da manhã, porque às vezes o aluno, ele levanta, quer fazer a avaliação, tá, tranquilamente, não tem quase ninguém acessando, porque o SIGA também tem esse problema, né? Muita gente acessando, às vezes pode cair, dá problema, e isso é costumeiro, tá? Temos as referências bibliográficas, tá, pessoal? Então, alguns vocês encontram aí na biblioteca da Unemat, tá? Vocês podem ver que algumas aqui a gente colocou o link tanto para comprar também, por quê? Porque às vezes tem aluno que quer comprar o livro, então a gente passa alguns links eu não consegui da biblioteca da Unemat, mas todo o material que a gente cobra em prova e avaliação, eu vou postar para vocês lá durante as nossas aulas, tá ok? Então, basicamente, não tem aí complicação e a gente não faz aí uma disciplina ser o bicho de 7 cabeças, tá? A gente sabe que o sistema de informação contábil é muito teoria, muito conceito, tá? Mas a gente tenta tratar aí de um modo diferente para que não fique tão cansativo, tá? As nossas aulas, como eu falei para vocês, começam às 9 horas, né? Às vezes a gente começa lá 9h05, né? Dependendo aí o movimento, tá? Porque antes de vocês eu já tive aula, então a gente vai lá, bebe uma água, né? Toma um fôlego e volta. E aí as nossas aulas variam aí de 1h20, 1h30, tá? Nunca a gente vai até as 11 horas. Às vezes a gente deixa o espaço livre para pergunta e tal. Pode acontecer da gente ir um pouco mais, chegar até quase 11 horas, mas dificilmente por causa do conteúdo a gente já se resume aí dentro desse horário. Tranquilo? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Fiquem à vontade, tá? Deixa eu parar a apresentação e já postar aqui a próxima aula. Tranquilo? Alguma pergunta? Então, vocês vão ver que... Então, vocês vão ver que a aula é um pouco teórica. Então, como eu falei para vocês,
questão de falta a gente não vai levar em consideração, porque a gente sabe que alguns alunos que não acompanham estão trabalhando, e a gente não vai prejudicar, tá? Por causa dessa pandemia. Eu falo isso, pessoal, porque eu estou fazendo mestrado, e principalmente na parte da tarde, quando tem aula, e já adiantando, às vezes vocês podem fazer pergunta, me questionar na parte da tarde, eu não demorar a responder. Por quê? Porque eu estou em aula, tá? Então, no mestrado também tem essa questão, tem muita gente trabalhando. Eu mesmo, eu vou ter dias que eu vou estar trabalhando, dando aula para vocês, e vou ter aula do mestrado, mas depois eu vou lá, assisto ela, faço as atividades, e tem aí a questão da aprovação, tá? Por causa dessa pandemia, então a gente tem que ajustar também essa parte aí, tá? Então, vocês, como eu falei para vocês que acompanharem, né, as nossas aulas todas as sextas-feiras, tem esse ponto extra, tá? Mas vai ter que ser todas as aulas, tá, pessoal? Por algum motivo, se tiver algum atestado, alguma coisa, ainda a gente abona essa questão da pontuação. Mas um ponto eu sempre dou em cada nota para o aluno que esteja online com a gente, tá ok? Não tem perigo, não tem problema, não abrir a câmera, não abrir o microfone, só ficar lá ouvindo, né? Mas que vocês estejam participando de alguma forma ou outra, beleza? Mas não deixe de fazer também as atividades e as avaliações. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa aula de hoje. Então pode acontecer de sempre dar uma travada aí, vocês só dão um grito, um aviso aí para a gente regularizar. Às vezes não é nem por mim, às vezes é a rede, né? O cara tá fazendo manutenção, alguma coisa ou outra. Isso é muito comum também, tá? Vamos lá, então. Estou compartilhando aqui, acredito que vocês já estão aí vendo o compartilhamento. Essa aula, como eu falei, vai estar sempre postada no portal Siga lá para você baixar, tá? Deixa eu ver aqui. Então, beleza. Tá aí já o slide. Então, a gente fala um pouquinho sobre a introdução a sistema de informação e o sistema de informação contábil. A gente sabe que existe um conjunto, né, dentro dessa categoria. Se tem um sistema de informação, e depois nós temos dentro desse sistema de informação um sistema de informação contábil, tá? Então a gente começa falando, né, cada vez mais que a gente observa, as organizações, as empresas, as entidades, elas vão concentrar os seus esforços em busca para quê? Para gerar e utilizar informações adequadas com rapidez. Então, hoje, a gente observa que ter uma informação é a maneira mais eficiente de entender o quê? O mercado no qual a empresa ela vai estar inserida. É necessário a gente saber, né, em qual situação a empresa está inserida, tá? Por quê? Porque vai permitir que a empresa organize toda aquela questão das dinâmicas existentes e que sejam capazes de manter ela atual e competitiva com as demais, tá? Então, a gente precisa de um sistema bem adequado, tá? Então, nesse sentido, a gente fala, né, fazer o uso de mecanismos que auxilia a geração de informação é uma estratégia fundamental na gestão das empresas, ou seja, como gerenciar, como administrar. Principalmente em razão das novas propostas de mercado, pessoal, a atividade ela tem surgido nos últimos anos em face da evolução das tecnologias. Eu não sei se vocês já observaram, mas teve uma empresa de eletrodomésticos que foi a que mais cresceu na pandemia, né? Vocês sabem mais ou menos qual que foi essa empresa? Que hoje é a mulher mais rica do Brasil, a dona dessa empresa. Ela é bilionária. Alguém lembra? Alguém viu? Chegou a ver? Magalu? Isso, Magazine Luiza, pessoal. Na pandemia foi a que mais cresceu. Enquanto as empresas estavam quebrando, ela cresceu, né? Então, eu acho que é Maria Luiza... Trajano, isso. Se vocês forem ver lá na revista Forbes, ela é a mulher mais rica do Brasil. Então, cresceu. Por quê? Por causa do sistema que ela utilizou, né? Então, enquanto uns tinham lá a questão da venda física, ela foi lá para tecnologia, internet e outra coisa. O que ela mais ganhou na competitividade era a questão do frete grátis, né? Se vocês hoje forem, não sei se todos vocês compram mercadorias pela internet, mas algumas mercadorias que vocês compram, vocês vão ver que o frete às vezes é mais do que um produto, né? O valor do produto, dependendo ali o produto que você vai comprar, tá? E a Magazine Luiza foi assim, fechou as portas, a parte física, mas ela entregava na sua casa. Por quê? Porque o correio não parou, né? Então, essa evolução da tecnologia foi a ideia da Maria, né? Pessoal, basicamente foi ela e um conjunto, né, de contadores e administradores que teve essa parte
né, de visão, de competitividade. E ela cresceu e cresceu muito, tá? Então, dentro dessa perspectiva, pessoal, você sabia que existe sistemas capazes de coletar os dados de uma empresa e transformá-los em informação? Então, nós estamos falando o quê? De um sistema de informação, né? Eu não sei se vocês já sabem, mas na Unemat nós temos aí o curso, né, o bacharelado de Sistema de Informação, tá? Que nada mais é do que a confecção de sistemas, programas, softwares, né? Por quê? Porque ali vai gerar, dentro de um contexto geral, a produção desse sistema vai gerar, né? Pega os dados, vai processar e ter uma informação adequada para o gestor, para o administrador. Então, a gente tem que observar qual sistema a gente vai utilizar para essa informação requerida, tá? Então, dentro dos dados de informação de um sistema, nós temos aí o dado, temos a informação e temos também o conhecimento. O que representa o dado? O dado, pessoal, é um registro que nada diz sobre a própria existência, tá? Então, a gente pode dizer assim, é uma simples observação, é um elemento bruto, sem significado, é um dado. Eu tenho um valor X, mas o que esse valor representa para mim, né? Diferente da informação. Então, a informação é um conjunto de dados, eu pego esses dados, junto, é como se fosse uma frase, né? Às vezes a gente pode dizer uma frase conexa, né? Que não tem significado nenhum. É a mesma coisa do dado. Se você não juntar ele, não formar, né, fazer a união, você não tem uma informação. Então, a informação é um conjunto de dados que é organizado, né, devidamente organizado para ter um significado. Então, é necessário a gente ter um sistema adequado. A informação, ela vai proporcionar o quê? Um novo ponto de vista, né, para interpretar os eventos que torna, né, visíveis esses significados que antes, como dado, seriam invisíveis. Então, através da informação, as pessoas vão adquirindo esse conhecimento. E o conhecimento são informações interpretadas por indivíduos. Por isso que a gente fala, né? Eu não sei se alguns de vocês aqui tem alguém que trabalha em escritório de contabilidade, mas quando você está lá lançando, né? Principalmente, eu cheguei a trabalhar no escritório de contabilidade e numa empresa, quando você chega lá com um dado, ele não tem significado nenhum. Quando você consegue já fazer o lançamento dele no sistema, você gera um relatório que daí você tem uma informação. Então, é a interpretação, né, que a gente fala do conhecimento do indivíduo, que é nada mais do que essa interpretação da informação geral. Por isso que eu falo, pessoal, é importante um sistema adequado para cada caso. Não sei vocês, né, se vocês já têm empresa, mas futuramente vocês podem ser aí donos de escritórios, é necessário vocês saberem que tipo de sistema vai beneficiar tanto a empresa, né, de uma forma rápida, ágil, a gente vai falar sobre isso, para ter uma informação concreta, tá? A gente sabe que hoje a tecnologia mudou, né? Eu acredito que vocês já viram, para quem for aí fazer exame, né, exame de sangue, os diversos tipos de sangue, hoje nós temos o sisteminha lá que a gente recebe o resultado pelo celular, né? E hoje os escritórios, pessoal, eles estão fazendo isso também, usando aplicativos, principalmente para os proprietários, né? Não é para qualquer um também, que não é assim que vai ter a informação, o relatório. Mas eles já estão tendo empresas que estão tendo aplicativos para que o dono da empresa, né, o cliente, esteja esses dados na palma da mão, do que precisa, né? Então, dentro desses dados e informações, nós temos alguns exemplos. Dados, né? Nós temos aqui, ó, funcionários, nomes, salários, horas trabalhadas, férias, etc. Então, é um dado. Então, não tem uma interpretação ainda. Para me interpretar, eu tenho que ter uma informação. E um exemplo da informação utilizando o dado, pessoal, é a folha de pagamentos funcionários, orçamento da empresa. Então, através dos nomes, através dos salários, hora trabalhada, as férias, tudo, eu tenho já um relatório de como fazer o pagamento, o quanto eu devo para o meu funcionário, tá? E conhecimento nada mais é do que o estudo para reavaliar essas faixas salarial da empresa realizado principalmente pela área do RH, tá? Isso é muito importante, tá? Então, eu não sei se vocês já trabalharam em escritório, mas eu aconselho vocês que estão aí quase encerrando já o curso, trabalharem em um escritório, pessoal, seja estagiário, tá? Eu, no meu tempo de estudante, não tinha muito essa questão de estágio, tá? Eu sofria muito, eu se formei, fui trabalhar no escritório, na verdade, levei um currículo para o escritório, me contrataram, eu cheguei lá e falei, o que eu aprendi? Né? Por quê? Porque no escritório é a movimentação ali diária, né? Todo dia tá ali
tendo um grande movimento, né? Entrada, saída, compras, insumos, né? Principalmente a parte de rural, que eu fui trabalhar com rural. Como eu falei para vocês, quando eu saí da faculdade, eu fui para uma outra cidade, tá? Mudei para outra cidade, fiquei 1 ano e meio lá, e cheguei no escritório, como eu tinha outro serviço, eu trabalhava numa rádio, então eu trabalhava de manhã, meio período, e aí meio período eu ficava parado. Fui lá no escritório, levei meu currículo, sendo contador, né? E o dono do escritório era técnico, né? Técnico em contabilidade. Até hoje ele é técnico, ele tem um escritório lá, tem um grande conhecimento, né? Antigamente não se tinha o bacharel em contabilidade, era técnico em contabilidade. Levei meu currículo e ele falou que não podia me contratar, tá? Porque ele trabalhava a esposa dele mais uma funcionária e pouco movimento. E aí eu falei para ele, eu trabalho por um salário. Ele falou que não tinha como. Eu falei, meio salário. Ele falou que também não tinha como. Eu falei, eu trabalho de graça para você. Já fiz isso, pessoal. Ele falou, então começa amanhã, porque quem não quer, né? Mas esse de graça, pessoal, me tornou a pegar conhecimento. Foi aí que eu aprendi, principalmente a parte rural, aprendi um pouco de tudo, tá? Escrita fiscal, contábil, RH, foi quando eu voltei para Sinop e já entrei num escritório de contabilidade com um conhecimento, tá? Então, pode acontecer isso com vocês. Se vocês tiver condição, pessoal, vai lá, trabalhe, né? Se vocês tiver condição, né, de ter um emprego aí meio período e outro emprego, não custa nada vocês trabalhar um certo tempo aí, tá? É doído, imagina, né? 30 dias aí trabalhando, vamos dizer, de graça, mas não foi de graça, porque o conhecimento também, hoje, se você for fazer curso, é pago, então a gente tem que observar isso. Vai lá e trabalhe, tá? Eu tenho um colega meu aqui da outra faculdade, uma faculdade particular que eu ministro aula, ele dizendo que tá difícil conseguir pessoas qualificadas para estar trabalhando no escritório dele, tá? Por quê? Porque não tem experiência, né? Não se fizeram estágio, e às vezes acaba ele tendo, né, uma vaga e tem que justamente coletar algum profissional de outro escritório, aumentar o salário para coletar. Por quê? Porque não arranja ali uma pessoa já com experiência. Por quê? Porque ele não quer aquela questão, né? Eu vou pagar para o cara para ensinar e depois que ele aprende, ele me coloca na parede cobrando um salário e depois sai. Perdi dinheiro às vezes, né? Ele teve essa visão, ele falou sobre essa questão. Então, vocês, como ainda estudante, pessoal, se tiver oportunidade, estagie, né? Hoje, o bom é que hoje o estágio tem um salário, né? Tem um valor lá, não é tanto, mas imagina, eu fiquei 1 ano no escritório não ganhando nada. Depois que fez 1 ano, o cara falou, eu te pago R$ 200 agora, Marcos, porque eu vi que você já pegou um bom conhecimento e agora o escritório eu vou deixar na sua mão. Então, só para vocês terem ideia, né? A sacada. Isso foi ruim para mim? Não. Eu aprendi muito. Peguei, fiquei lá mais uns 3 meses, depois voltei para Sinop, igual eu falei para vocês, para trabalhar no escritório já com experiência. Depois desse escritório, eu fui para uma empresa de lucro real, tá? Que aí é bem maior, é a maior empresa que se tem, né? É claro que, tirando as SAs, ali por sistema de tributação, tal, a gente falando de privada, né? Não por ações, venda de ações nas bolsas, mas é lucro real maior, faturamento aí de 4 milhões por mês. Então, aprendi muito, né? PIS, COFINS, ICMS a recuperar, né? Pagamento de ICMS, fazer lá o e-process, né? Não sei se vocês já viram, mas tem o e-process, depois eu vou mostrar para vocês, é um sisteminha que a gente reivindica os direitos da empresa que se pagou imposto a mais ou o imposto está errado cobrado pela Cefaz. Então tem tudo isso, um sistema, né? Aprendi aí emitir as guias, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, mudar a tributação da empresa, só para vocês terem ideia. Então, isso é importante vocês terem na mente, tá? Que no momento que vocês estão na faculdade, é o momento que vocês vão ter aí um pouquinho, vão ter que ter um pouquinho de paciência, né? Trabalhar às vezes de graça, realmente, pessoal. Mas hoje tem aí o estágio que ele paga um percentual para vocês, tá? E tudo isso é o conhecimento, a informação que a gente fala, tá? Dentro dos atributos da informação contábil, pessoal, definidos pelo comitê, né, o chamado CPC, eu acho que vocês já ouviram falar em algum momento, Comitê de Pronunciamento Contábeis, existem alguns requisitos, tá? Dentro dessa informação contábil. Ela tem que ser precisa. O que é precisa? Algo preciso, sem erros, né? Redução da incerteza no processo de tomar decisão. Por isso que eu falo, toda vez que vocês forem emitir um relatório, emite com informações verídicas, né, concretas, certas. Isso é precisa, tá? Eu tenho dúvida no lançamento. Pergunte para quem
tem aí mais conhecimento. Por quê? Porque às vezes a gente tem vergonha, né? Eu sou formado, isso acontece muito, tá, pessoal? Eu trabalhei num escritório que tinha gente que estava estudando para direito, né? E estava lá na escrita fiscal. E sabia mais do que eu, ia lá perguntar sendo contador formado. A gente tem que ter isso também, tá? A informação ela tem que ser confiável, tá? Então depende da confiabilidade dos dados de origem e dos métodos de coleta também, tá? Então são aquelas informações que foram realmente realizadas, tá? Um exemplo de uma compra, de uma venda, né? Eu não posso lançar um recibo. Dependendo, eu não posso lançar um recibo. Tem que ser uma nota fiscal eletrônica. Então tem que ser confiável, tá? Antigamente nós tínhamos, eu trabalhava na parte de produtor rural, nós tínhamos aí a questão das notas avulsas, né? E hoje nós não temos mais, tá, pessoal? Então hoje nós não temos mais, basicamente, as notas avulsas. Nós temos aí as notas eletrônicas, até para produtor rural. Em alguns casos existe algumas coisas lá, a guia, né, a chamada GTA. Então, existe a avulsa, né? É igual hoje. Hoje, para você fazer seu imposto de renda, quando você faz a apuração lá e tem um imposto, você não pode mais tirar uma nota fiscal eletrônica para diminuir. Esse dia aconteceu muito com um colega meu, ele é engenheiro civil, tá? E o imposto dele deu R$ 6.000. Tá? Ele deu um pulo para trás e falou, Marcos, vê o que você pode fazer. Eu falei, olha, se você não tem nota fiscal eletrônica na parte de saúde, na parte educacional, não tem como, cara. Ele até ficou bravo comigo, mas como não tem? Eu falei, não tem, cara, porque hoje é tudo eletrônico, eu não posso tirar uma nota fiscal eletrônica com data retroativa, né? E se eu tirar uma nota avulsa, eu tenho que pagar um imposto, porque dá a diferença, né? Então, tudo isso, pessoal, tem que ser confiável, tá? Ela tem que ser completa também, então contém todos os dados relevantes no processo ali da análise, tem que ser completa, não por metade. Então, para fechar um relatório, eu tenho que ter um exemplo de 30 dias para me apurar um imposto. Eu tenho que ter aí as movimentações do dia 1º até o dia 30, ou dia 31, tá? Então, ela tem que ser completa para mim fazer a emissão de alguma guia, assim por diante. E econômica, né? O que seria econômico? Os benefícios decorrentes da informação deve exceder o custo de produzi-la, tá? Imagina eu ter um sistema para produzir uma informação, mas sendo absolutamente caro, né? Os meus rendimentos não conseguem cobrir. Também não deve ser assim, né? Então, a gente tem que ter noção dessas questões, tá? Deve ser claras, pessoal. O que seria ser clara? Simples, né? Filtradas em quantidade compatível com aquelas necessidades que a gente precisa, tá? Relevante, importantes para tomadas de decisão. Então, não adianta eu colocar lá uma informação que eu não vou utilizar ela posteriormente. Então, ela tem que ser relevante. É importante para a tomada de decisão dentro da empresa. Exige, então, um sistema adequado, tá? Dentro dessa questão, nós temos que ela seja protegida e segura. Então, segura de acesso, somente as pessoas autorizadas. Então, para quem trabalha em escritório, principalmente que eu trabalhei o domínios, né? Eu falo domínios porque foi o que eu mais trabalhei. Hoje tem vários. Para mim entrar no meu login, eu tinha uma senha. Então, tudo que eu fazia, eu manipulava, estava ali no meu nome. Então, se eu emprestava a senha para alguém para entrar, para verificar, a responsabilidade era minha. Então, para a informação tem que ser segura. Flexível, deve ser, né? Deve poder ser usado em formas diferentes e apoiar processos diferentes, tá? No que isso se refere? Um exemplo, eu posso ter uma informação no sistema que eu posso utilizar tanto para a parte comercial, tanto para a parte gerencial, tá? Então, ela tem que ser flexível, ela pode atender vários públicos dentro da empresa. E veloz, né? Quando é entregue, quando necessária, nem antes e nem depois. Isso acontece muito com a internet, né? Às vezes a gente precisa, né, de uma informação rápida, e aí tem aquela questão. Como a gente está falando aqui, às vezes daqui a pouco cai a internet, a gente interrompe a aula, né? Já aconteceu semestre passado, a gente interromper, tem um apagão, e aí a gente sabe que as retransmitidoras do sinal também caem, né? E a gente não consegue acessar nem o celular. Então tem isso também. Tem que ser veloz e entregue quando necessário, tá? Então, pessoal, dentro dessa questão nós temos o sistema de informação. Então, o sistema de informação, eles são mecanismos que a gente pode dizer, como software, né? Por exemplo, aí que é o mais comum. Projetados para quê? Para coletar, processar, armazenar, que vai transmitir essas informações. Então, o sistema de informação, ele faz com que um dado cru seja transformado em uma informação e tornado-se útil e importante nos processos aí empresarial. Isso é essencial, tá? Então, nós temos aqui os componentes, elementos básicos de um sistema, ó. Então, nós temos aqui a entrada,
nós temos aqui processo de transformação e as saídas, tá? Nós temos aí a questão da retroalimentação. Alguém sabe me dizer o que seria retroalimentação, pessoal? De uma forma mais definida ou resumida? O que é uma retroalimentação? Vocês já ouviram falar sobre isso? Ou não? Retroalimentação. Não? Ninguém? Pessoal, retroalimentação já dá para vocês observar aqui, ó. Saiu, eu volto ela para a entrada, coloco ela na entrada e processo de novo. Por quê? Porque isso aqui acontece, sistemas, fica em dúvida, né? Eu processei lá e saiu uma informação que não condiz com o que eu estou observando. Eu faço novamente um processo dela e aí eu tenho uma saída para fazer a verificação, controle e avaliação, tá? Isso o sistema tem que ter. Isso acontece muito em escritório de contabilidade também. Lá eu sempre processava 2, 3 vezes para me ver se não teve algum erro, alguma coisa alterada, tá? Isso é muito importante, porque uma vez que eu processei, saída, mandei, mas e a atualização, ela não foi gerada. Então é importante que a gente verifique esses componentes do sistema, tá? Nós temos aqui também o sistema de informações, que ele é uma interligação, tá? Nós temos os usuários, procedimentos e o sistema geral, pode ser por hardware, software, banco de dados e comunicações. Então, o sistema de informação, pessoal, ele é o tripé, né? Ele existe um tripé para formar ele. Então, seria as pessoas de utilização, organização, que é as empresas, e a tecnologia utilizada, tá? Então, existe um tripé para formar o sistema de informação. Pessoas, organizações e a tecnologia que a gente está falando aqui, tá? Então, nós temos aqui os componentes, tá? Então, a gente vê aqui essa parte da administração, só um exemplo, né, para vocês verificarem, interligar, né, a informação. Então, existe aquela questão do fluxograma, né? No caso aqui, a gente não vai chegar a fazer isso, tá? Fique tranquilo, eu sei que tem gente que tem medo, isso aqui passa longe, tá? Então, a gente tem aí o quê? Tem que ter a visão dos negócios, visão da organização. Então, nós temos vamos dizer assim, uma ligação com as necessidades e a informação dos níveis hierárquicos, vocês vão ver depois. Por quê? Porque tem a alta administração, tem a gerência, último nível, regulamentos operacionais, tá? Dentro desse contexto, nós temos a estrutura da conta, tá? Aí temos a parametrização dos módulos do sistema e o plano de contas que é utilizado, tá ok? Depois, os lançamentos contábeis, pode ser automáticos ou manuais, e aí nós temos a disponibilização das informações, e aí temos os relatórios gerenciais. Então, tudo isso aqui, pessoal, são componentes de informação, tá? O que eu vou colocar dentro desse sistema? É o que nós estamos vendo, tá? Então, existem os diversos níveis hierárquicos. Um exemplo, lá no escritório, eu não tinha acesso ao RH, eu não tinha acesso, às vezes, ao contábil. Se eu estou no fiscal, eu tenho, né, basicamente, acesso às informações do fiscal. Depois do contábil, aí vem a gerência e a alta administração. Então, a gente tem que falar sobre controle das informações. Então, o sistema não pode ficar aberto para todo mundo, tá? Isso é muito importante, ok? Então, nós temos aqui a visão sistêmica da empresa. Então, nós temos o ambiente externo, que é fora, né? Para quem está vendo a empresa, então pode ser político, social, econômico, ecológico, etc. Existe uma missão, tá? Então, tem o sistema de informação, tem o sistema social, tem o sistema de gestão, crenças e valores, sistema formal e sistema físico. O que isso corresponde, pessoal? Aqui a gente até coloca, né? Missão, crenças e valores compõem o sistema institucional. Nada mais é do que aquele sistema, né, que a gente utilizava antigamente. Não sei se vocês lembram, se é do tempo de vocês, tá? Não sou tão velho assim, mas no meu tempo, às vezes, a mercearia ou mercado era feito no caderno, as anotações, lembram? Acredito que vocês podem lembrar alguns ou outros aí. Não tinha sistema, né? Por quê? Porque tinha aquela questão dos valores, né, humanos, né? Não, tá aqui um cabelo no meu bigode, né? Pode ter certeza que eu vou pagar. E tinha, né? Será que ainda hoje tem isso? Não, né, pessoal? Não tem isso, né? Um exemplo, se eu compro algo, eu cobro o meu recibo ou a minha nota fiscal. Por quê? Né? Já teve gente que ficou bravo comigo. Por quê? Porque eu comprei algo e pedi um recibo ou uma nota fiscal. E aí a pessoa olhou para mim e falou, mas você desconfia de mim?
Não, eu gosto da minha coisa, né, do meu sistema formal, pessoal. E isso é importante, pessoal. Às vezes a gente vai dizer assim, não, não precisa. Aconteceu um caso muito ruim com meu pai, quando a gente chegou em Sinop, a gente morou de aluguel, e meu pai pagou o aluguel antecipado, que a gente paga, né? Dependendo aí a ocasião, às vezes a pessoa paga depois de 30 dias, mas isso é muito comum pagar primeiro, para depois entrar para dentro da casa. E aí, quando foi lá no 12º, 13º dia, o proprietário pediu se o pai não podia adiantar, né? Meu pai adiantar aí o aluguel do mês seguinte. E aí meu pai falou, não, eu passo sim, né, de boa fé e tal. E aí não pegou recibo nenhum, pessoal. Chegou lá no final do mês, o cara, não sei o que deu, por malícia, alguma coisa, cobrou novamente. Meu pai falou, não, eu já paguei. Né? Não pagou não. Então tem essas questões. E aí? Se fosse um sistema formal, recibo, um comprovante não tinha esse problema. E aí meu pai teve que pagar de novo para evitar briga, né? Então é melhor você fazer tudo nos conforme ali, pagar, perde aqui, mas você ganha ali. Né? Então a gente tem que ter essa visão sistêmica, sistema formal, tá? Tudo tem que estar registrado. Não sei se vocês fazem isso, mas é bom, tá, pessoal? Então é muito importante. Então existe pessoas que falam assim, né? Vai até dizer para você, mas você desconfia de mim? Você acha que eu vou te dar o calote? Não é o calote, né? A gente tem que ter esse sistema formal também no nosso cotidiano, tá? Então, nós temos aqui o sistema aberto, empresa, tá? Então, dentro desses conceitos, nós temos aí o ambiente, que é formado por economia, recursos naturais, política, tecnologia, leis, concorrência, sociedade. Então, entra tudo isso, tá? É um conjunto geral. O que isso representa, o sistema empresa? Nós temos aqui, ó, a entrada de matéria-prima, os trabalhadores, equipamentos, se processa, e aí tem as saídas, podendo ser produtos, bens ou serviços. Mas a gente tem o quê? Uma junção, tá? Recursos naturais, temos aí as matérias-primas, economia, ou seja, os valores que eu vou adquirir, a política, né? Os preços, a tecnologia utilizada, as leis, principalmente para os fiscos, né? Concorrência, o que eu posso adotar ali para que eu possa ganhar aquele cliente? E dentro da sociedade, que nada mais é do que o nosso cliente. Então, existe um ambiente, é o chamado sistema aberto empresa, tá? Então, é composto por esses elementos dentro do sistema de informação, tá? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem a questão do sistema com empresa com sistema aberto. Então, existe a compra, né, informações geradas, quantidade de matéria-prima, informação recebida, necessidade de matéria-prima para produção, e as informações compartilhadas, valor monetário da matéria-prima adquirida. Então, são sistemas, né? São vários sistemas com as informações adversas. Temos estoque, manufatura, tá? Temos de vendas, manutenção, entrega, administração. Então, tudo isso aqui tem que estar interligado dentro de um sistema da empresa que seja aberto, tá? Tá aqui, ó. Administrativo, pessoal. Então, dentro aqui, se eu for observar dessas informações geradas, né? O que eu preciso lá no administrativo? Demonstrações contábeis, tá? Então, dentro dessa questão, informação recebida, nada mais é do que todas as compartilhadas, informações de outros setores. E informações compartilhadas seria todas as recebidas. Se eu recebi, eu compartilho. Então, isso aqui nada mais é do que a junção, administrativa que faz a junção de todas essas informações anteriores, ok? Bom, entenda com um exemplo, né, o sistema de informação. Imagina uma empresa comercial que compra sapatos para revendê-los. Para que a empresa possa operar, é necessário que ela possua, né, produtos para vender. Portanto, saber quantos sapatos existem em estoque é importante para a empresa, certo? Né? Saber o número de sapatos em estoque é um dado. E um sistema de informação vai organizar esse dado de tal forma que a empresa poderá saber quais são as datas específicas de compras de novos produtos, fornecedores que oferecem os melhores valores e quais são os principais clientes, por exemplo. Isso é uma informação, tá? O semestre passado eu tinha uma aluna que disse que trabalhava numa empresa que eles não tinham controle de estoque, tá? E depois implantou o sistema de estoque e não colocou para funcionar direito. Então, assim, ficou nada por nada, né? Ela disse que acontecia muito de ter furto, né? Se você não tem um controle de estoque, se você não tem um acompanhamento, e aí chega o cliente lá, pede um produto, você fala que tem, vai buscar e não tem. E aí você passa por mentiroso, né? Então, o sistema, ele vai ajudar. É importante a gente ter. Um exemplo que a gente coloca aqui de produtos, pessoal, mas pode ser um sistema de informação.
tá? Isso aqui é muito comum, principalmente na empresa, no escritório de contabilidade. Então, é necessário a gente ter aí uma informação concreta, tá? Pessoal, como eu falei, tem alguém que trabalha em escritório ou não? Aqui, ou empresa, nesse sistema fiscal, administrativo, contábil, RH ou não? Vocês são apenas estudantes ou estão em outro setor, trabalhando em outro setor? Alguém? Alguém se pronuncia? Acho que não. Não? Então tá. Então, basicamente, é aquilo que eu falei para vocês. Se tiver oportunidade, é bom você já entrar, tá? Franciele? Pode falar. Bom dia. Bom dia. Eu trabalho numa rede de supermercado em Sinop e eu trabalho com liderança de pessoas. Mas a maioria das coisas que você falou, a gente trabalha dentro da empresa. Isso é muito bom mesmo. Por que eu falo escritório? Que é o mais comum acontecer, tá, pessoal, dessas partes de informações. Por quê? Porque quando o cliente ele vai lá no escritório, leva as notas deles, como eu falei para vocês, eu trabalhei 1 ano e meio no escritório em Sinop, pessoal. Trabalhei 1 ano e 3 meses lá na cidade, vim para cá 1 ano e meio, depois fui para uma empresa lucro real. A gente observa que o sistema, ele auxilia muito, tá? Se você não tem um sistema adequado, infelizmente você passa por apuro, aperto, porque você precisa de uma informação concreta, com rapidez, e você não tem. Então, o sistema tem dessas questões, tá? Na empresa que eu trabalhava, lucro real, lá a gente tinha um controle de estoque. Por quê? Porque era um produto que saía muito. E mesmo assim, pessoal, infelizmente, nas filiais tinha gente que desviava matéria-prima, tá? Então, tinha essa conexão, tinha essa parte do controle, mas ainda era falha em algum momento ali. Imagina se não tivesse, né? Então, é importante a gente ter essa informação, tá? Bom, o uso de sistema de informação, pessoal, ele facilita os processos dessas rotinas que a gente está passando para vocês e dizendo de uma forma geral, tá? Por quê? Porque ela vai auxiliar na resolução rápida desses problemas de atendimento. Então, dessa forma, o sistema de informação, eles vieram para ocupar um espaço bem importante dentro aí das organizações, tá? Então, quando a gente fala sistema de informação, é de uma forma geral, tá? As empresas que pretendem manter seus negócios competitivos e alinhados a essas perspectivas que a gente vê de mudança, né, do cotidiano e também as demandas do mercado, precisam se organizar. Para quê? Para implementar de um projeto de informatização com vista e fazer o que? O uso de tecnologia. A gente sabe, pessoal, que hoje tecnologia não é tão barato, tá? Se a gente for ver as pequenas, por que as pequenas empresas, aquelas pequenas mesmo, né, não tem um sistema bem organizado, tá? Com um sistema de backup, servidores, né? Porque o custo é muito alto, tá? Vocês sabem disso. Mas é necessário que a gente, dentro da contabilidade, a gente, quando vai abrir uma empresa, joga dentro aí do custo também, tá? Por quê? Porque um sistema ele não vai entrar como despesa, ele vai entrar como custo, que depois você vai retirar uma parcela, vai ter um rendimento, né? Um lucro em cima dessa questão, tá? Então é importante vocês verificarem o sistema que vocês vão utilizar, tá? Então o uso das tecnologias nos processos organizacionais é o que chamamos de informatização, tá? Então, o projeto de informatização é, né, a organização da empresa a partir dos meios tecnológicos. Então, nós temos aqui a informação, que é fundamental para a manutenção e sobrevivência das empresas no mercado. Sem informação, a gente não vive, tá, pessoal? Sistema de informação, que vai facilitar as rotinas, né? O sistema de informação nada mais é do que aquele que vai fazer o processamento, o serviço mais difícil para nós, tá? Então, ele facilita as rotinas, com a resolução rápida de problemas e o atendimento às necessidades organizacionais. E a informatização nada mais é do que o uso das tecnologias. Que tipo de sistema, né? O uso que eu vou ali buscar para ter uma eficiência, né? Uma sinergia, uma adição de valor à empresa. Então é importante a gente verificar essa questão também, tá? Por quê? É aquele mesmo caso que a gente fala, né? Não adianta a gente ter uma Ferrari, pessoal, e não poder utilizar na cidade, né? Muita gente fala isso, ter uma moto de alta cilindrada, um carro super potente que você não vai poder utilizar, né? Você não vai chegar ali utilizar de uma forma geral, tá? Então você busca conforme a sua empresa. É necessário a gente pensar nisso. Por quê? Porque de acordo com o que você quer informação, vai ter um custo, vai ter um preço, vai ter um valor. Então é necessário que vocês tenham
esse sistema de informação adequado para qualquer tipo de atividade, tá? O projeto de informatização, pessoal, faz com que as organizações se estruturem de tal forma que os processos são realizados de forma manual, né, que são realizados de forma manual, passa a ser realizado com o uso de tecnologias. A gente sabe que hoje a tecnologia está presente em tudo. A gente pode dizer assim que hoje, sem internet, um exemplo, né, sem um computador, as empresas elas ainda se mantêm, mas com dificuldade até a tendência aí de falir, né? Então, a tecnologia hoje, ela é muito utilizada. Então, a gente tem que pensar nisso, utilizar conforme o necessário, tá? Então, de acordo com o Torres, ele fala assim, que a tecnologia da informação, ela auxilia a organização sobre 3 perspectivas. A informatização, ela busca eficiência, busca sinergia e integração, e busca também a adição do valor ao produto. Por isso que eu falo, né? Quando a gente estuda contabilidade de custo, a gente tem que ver tudo isso, tá? Tudo isso. Qual que é o sistema? A gente sabe que existe o domínio, para quem tem aí a licença dele, pessoal, ele é pago, se não me engano, quando eu trabalhava, ele era pago mensal. Então, você compra o sistema, mas ele tem uma atualização direta. Então, você vai pagar mensalmente, tá? Vai ter aí todo o apoio. No meu tempo, não era nem em Sinop assistência técnica, era de fora, Sorriso ou Lucas, tá? Hoje tem, né? Hoje tem que ter. Então, todos os escritórios que utilizam esse sistema, ele tem aí uma orientação, né, uma atualização, tem aí a parte de um atendimento especializado, tá? Por quê? Porque o sistema é um super sistema, é muito extenso, tá? Eu não sei se alguém já chegou a trabalhar, mas o domínio é uma grande ferramenta, tá? O escritório não se utiliza tudo, né? Então, você pode desinstalar alguns módulos que você não utiliza e utiliza aqueles mais adequados para o escritório de contabilidade. Então, a gente tem que ver isso também. Vai ter eficiência, sinergia e adição de valor ao produto, que nada mais é do que o relatório, tá? Bom, de acordo com o autor, que a gente já falou, pessoal, a informatização busca a eficiência. Então, ocorre quando a organização ela busca reduzir esses custos. Então, a gente, na contabilidade, a gente trabalha muito custo, né? Então, a gente vai reduzir tempo do processo, vai ter a melhoria na qualidade dos produtos e também o serviço. É importante, pessoal, você tendo aí uma ferramenta adequada para o seu escritório, raramente você vai precisar de muitas pessoas trabalhando, tá? Um exemplo que eu passo para vocês, esses dias eu estava não falando de tecnologia, mas de produto, né? Como eu falei para vocês, além de contador, sou engenheiro civil, e esses dias eu estava fazendo um curso de concreto autodensável, tá? Esse concreto autodensável, ele é um concreto diferencial, eu vou falar o mais popular, ele é o concreto mole, que todo mundo gosta, né? É bem molinho para reguar, trabalhar na parte de construção civil. E fazendo os cálculos, num processo de concretagem de pré-moldados, a empresa tinha 6 funcionários, tá? Para o concreto normal, convencional. Depois que foi implantado o concreto autodensável, pessoal, ele só começou a utilizar 3 funcionários, tá? Por quê? Porque o concreto mole não precisa de muita gente ali para reguar, aquela dificuldade toda. Isso é a mesma coisa da tecnologia no escritório. Se você tem um sistema bom que pode fazer inúmeros processos, você diminui essa parte também da parte de funcionário, custo com salários, funcionário. Então, a gente tem que ter essa visão também da redução, tá? É muito importante dessa parte da gente ver diminuir custo. E a gente sabe que a tecnologia está aí, né? Para a gente diminuir custo. Então, a informatização que busca adição de valor ao produto é aquela onde o uso da tecnologia ela é incorporada ao produto ofertado pela empresa, tá? Que vai se adicionando valor a ele. Então, nessa premissa que a gente fala de gerar eficiência, pessoal, sinergia e adição também de valor ao produto, a gente pode falar que essa área está específica na parte de contabilidade de negócios, tá? É muito importante. Nós, contadores, temos uma vantagem, que a gente tem aí uma informação abrangente. Então, o sistema de informação aqui contábil, vocês têm uma disciplina que fala sobre os métodos, o que se utilizar, quais tipos de sistemas, né? É claro que a gente não adentra muito, porque daí entra a parte da informática, mas alguns conceitos a gente passa de informática, trata dessas informações relacionadas de utilização da contabilidade na empresa, tá? Então, qual tipo de sistema é melhor? Né? Quais são as ferramentas que hoje nós temos? É isso que a gente demonstra para vocês, tá? Então, dentro do sistema de informação contábil, a gente passa para o sistema de informação
né, de uma forma mais abrangente. Então, o sistema, quando se fala um sistema de informação contábil, pessoal, a gente pode conceituar como um conjunto de recursos financeiros e humanos que vai existir em uma empresa, né, que é o responsável por preparar aquelas informações, principalmente financeiras. Então, o sistema de informação é a ferramenta e sistema de informação contábil é o conjunto, tá? É o conjunto geral. Marion fala, né, que o sistema de contabilidade envolve todo o conjunto de atividades contábeis, desde o entendimento do que é a atividade empresarial até a elaboração das demonstrações financeiras que a gente faz aí durante o nosso curso, tá? Então, o principal escopo do sistema de informação contábil consiste em gerar informação útil na tomada de decisão. O exemplo que eu passo para vocês, né, eu mesmo, na engenharia civil, eu sofri muito, porque na hora do desenho técnico, então nós tínhamos 2 desenhos técnicos, era feito à mão, tá? Então, nós tínhamos umas lapiseiras especial, que a gente fazia os desenhos, tá? Nasquelas pranchetas. Então, para quem não conhece, o dia que for na Unemat, quando voltar presencial, dá uma olhada na sala lá de desenho, vocês vão ver umas pranchetas grandes. Então, pessoal, a gente fazia os desenhos arquitetônicos, estrutural, elétrico, sanitário, tudo na mão, né? A gente sofreu muito, era um professor que cobrava muito mesmo. Então, teve uma vez que a gente foi fazer uma atividade, um desenho, que a gente passou a noite toda na Unemat. Então, eles liberaram para a gente fazer, né? E aí a gente foi terminar lá por umas 4 horas da manhã. Então, a gente pegou lá 11 horas da noite e foi até as 4 da manhã fazendo na mão, tá? Porque no outro dia tinha que mostrar para o professor. Era bem... Hoje já mudou um pouco isso. Mas hoje nós temos os sistemas, né? Sistemas que fazem os desenhos. Não precisa mais eu fazer à mão, tá? Por quê, pessoal? Justamente para diminuir esse tempo de informação que eu quero. Por quê? Porque um projeto está ali cheio de informações, tá? Então, se a gente for verificar, o sistema ele tem que ser adequado para qual tipo de situação. Então, hoje o projeto a gente faz muito rápido, né? Hoje eu gero aí, eu faço um arquitetônico, faço um estrutural, faço um elétrico, né? Nenhum quarto desse tempo, né? Eu posso dizer aí que a gente faz esse tempo que eu gastei das 11 até as 4 da manhã para fazer esses projetos, né? Que era um projeto pequeno também, pessoal, não tem como, mas eu faço aí em 2h30, 3 horas. É bem adequado, porque aí você revisa, né? Você faz a revisão também do projeto, não é só fazer e entregar, tá? Então, existe essa questão da utilização do sistema. Então, o objetivo do sistema de informação contábil, ele se alinha ao próprio objetivo da contabilidade, que é o quê? É fornecer informações úteis, aos usuários, que vai auxiliar na tomada de decisão, tá? Então, o sistema de informação contábil, pessoal, ele é decorrente do processo de informatização nas empresas e nos escritórios de contabilidade, tá? Então, a organização é o quê? Tem ali o conjunto, né, de todos esses dados que a gente vai ter para processar e ter a informação, tá? Então, a organização em um único local, de todos esses dados referentes, que vai permitir a gente emitir o relatório final, tá? Tudo que isso que vocês estão fazendo aí à mão, né, principalmente débito e crédito, balancete, livro razão, diário, DRE, apuração, existe um sistema, né? Mas é necessário a gente aprender como que se faz na mão. E até hoje, só para vocês terem ideia, pessoal, na engenharia até hoje, eu tenho um colega meu, já é um senhor, ele tem 59 anos, os desenhos deles, ele, não sei se é porque ele tem tempo, não sei, mas alguns desenhos ele faz à mão, tá? Para ele, né? Porque ele não vai mandar lá para a prancha para a prefeitura ou para o cliente, que tem tudo impresso, né? Mas até hoje ele faz, né? Ele faz à mão. Então ele gosta de estar atuando também nessa questão da manual. Mas ele tem um sistema adequado, tá? Pessoal, dentro do sistema de informação contábil, nós temos um percentual aí que a gente tem aí de utilização. Qual que é a importância do sistema? Então, nós temos aqui, ó, segurança, confiabilidade e exatidão dos relatórios, 45%, facilidade de acesso às informações financeiras e econômicas, 30%, facilidade no planejamento, controle, avaliação e desempenho, 25%. Isso, se vocês for verificar, finaliza com 100%. Então, cada sistema, a gente sabe que hoje o sistema tem falhas, tá? Então, se a gente for observar, existe sistema que tem falha. Por isso que a gente fala, vocês tomam muito cuidado com essa questão de acessar banco pelo computador, né? Tem que ter o antivírus aí atualizado, né? Hoje até mesmo a gente tem aí a utilização dos celulares para pagamento de contas, movimentações, tenha cuidado também, né? Até hoje a gente sabe que
dificultou um pouco aí as pessoas roubar senha, dificultou um pouco, né? Não tudo, mas hoje ainda tem gente que consegue burlar, né, o sistema aí do celular e fazer esses furtos, né, esses roubos, pessoal, porque vou falar a verdade para você, a tecnologia ela é muito boa, mas ela traz também muita coisa ruim se vocês forem ver por trás, né? Então é importante que a gente tenha todo esse cuidado, tá? E hoje a gente sabe que a informação ela vale dinheiro, né? Não sei se vocês já viram sobre a questão da informação, né, sobre a vacina aí antes de liberar a vacina, né? Que tinham roubado algumas informações sobre a vacina dos Estados Unidos, pessoal acusando a Rússia, né, que roubou algumas informações sobre a vacina. Então, isso aí estão sendo investigado. Então, ocorre muito isso. É importante que a gente tenha aí cuidado nessa parte, tá? Bom, entenda como exemplo. Então, sistema de informação contábil. Imagina aquela mesma empresa que compra sapatos para revendê-los. O tipo de atividade desenvolvida é um dado fornecido ao sistema de informação contábil. Então, a partir desse dado, pessoal, o sistema de informação contábil, ele pode, por exemplo, gerar uma informação acerca da estrutura do plano de contas da empresa, tá? Então, aí a gente entra na questão, a gente falou a questão de quantidade, aqui a gente já está falando sobre a estrutura contábil. Então, a partir daquele dado que eu falei do controle de estoque, automaticamente eu tendo um plano de contas, eu já consigo fazer a parte dos lançamentos contábeis, tá? Então, o sistema de informação contábil é a junção do sistema de informação que eu tenho de estoque, de venda ou de entrada na empresa, tá? O sistema de informação contábil, pessoal, tem tamanha importância também, tá? Que é possível que a partir dos lançamentos contábeis, que vai ser inserido ali no sistema, sejam elaborados relatórios específicos para órgãos públicos, né? Como uma guia de recolhimento de impostos, por exemplo. Então, além disso, o sistema de informação, eles podem, a gente pode dizer assim, que são organizados de uma maneira que podem gerar arquivos e relatórios a prazo específico, tá? De acordo com aquelas normas e padrões que o fisco exigem, tá? Para cada elaboração, para cada forma. Um exemplo, existem, né, na prefeitura, lá nós tínhamos prestação de serviço, então no final do mês, a gente encerrava, no próximo mês eu tinha um prazo para gerar os arquivos, que aí ia para o escritório de contabilidade, por quê? Porque a empresa, ela não queria ter o quê? O físico dela dentro da empresa, né? Isso é muito comum, empresas grandes ter escritório fora. Mas a parte fiscal e contábil, pessoal, eu fazia tudo, então eu entregava tudo mastigado para o escritório, ele só conferia e transmitia, né? Foi até no tempo que surgiu o SPED PIS e COFINS, tá? Que a empresa, se ela não transmitisse em tal data, teria uma multa, e essa multa gerava em 15 mil reais, só para vocês terem ideia. Então foi aí que surgiu a parte dos sistemas, né? A importação e exportação, mais dentro do SPED, tá? Eu falo dentro do SPED. Isso aí já ocorre há muito tempo, né? Importação e exportação. E aí nós tínhamos o XML para as notas fiscais, que era num arquivo pequeno, tá? Uma empresa, só para vocês terem ideia, a empresa que faturava 4 milhões, né? Por mês, ela tinha um servidor o servidor dela tinha um preço ali de 40 mil reais, tá, pessoal? 40, 50 mil. E ela teria que utilizar outro servidor, porque estava abrindo novas filiais. Então, só para vocês terem ideia, esse sistema de informação interligado, que tinha a matriz e as filiais, em várias cidades, tinha que ter o quê? Um sistema potente, tá? Porque a gente tinha acesso a todas as filiais, tá? Então, lá a gente gerava as guias, né? Emitia as guias, gerava a parte aí dos tributos, né? Tanto municipal, estadual, que era o ICMS que eu recolhia, a parte também das guias PIS, COFINS e depois os recolhimentos do imposto de renda e a contribuição social. Mas tinha um sistema adequado, tá? E assim, chegava ao final, gerava o relatório, que a gente tinha ali em PDF, e ainda gerar os arquivos para o sistema do fisco, tá? Então, isso é muito comum. Então, nós temos aí várias, hoje, outras ferramentas que são utilizadas, igual o e-social. No meu tempo não tinha, né? Hoje tem o e-social, tem os outros tipos de tributos que vocês têm que gerar arquivo, além dos relatórios, gerar arquivos, tá? Então, pessoal, dentro dessa questão do sistema de informação, tá? É necessário que as pessoas se alimentem, né? Esse sistema que a gente precisa aí ter uma informação concreta. Então, dentro desses fatos, nós temos aqui um modelo, né? Sistema de informação contábil.
nada mais é do que uma empresa, uma indústria, né, ou uma empresa comercial de venda, né, de produtos, o sistema de processamento de pedidos, controle de estoque, contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento e livros contábeis final. Eu acredito que vocês, alguns que ainda não estão na área, às vezes a gente chega numa empresa, pessoal, quando a gente é novo na área, que se forma, a gente vai ver que a empresa tem as contas a pagar, contas a receber. Isso não é muito comum a gente ver, né, em pequenas empresas. Então, não se tem aquele controle adequado. Mas para um sistema adequado de informação contábil, eu tenho que ter o quê? Todo esse processamento de todas essas informações, tá? Na empresa que eu trabalhei, lá tinha as contas a receber e contas a pagar. Então, ela tinha lá o sistema que tal dia ela tinha que pagar um valor X. E aí ela fazia o quê? A combinação com as contas a receber, o que ela tinha para receber, tá? É claro, existe o calote, existe empresas que não pagavam, e aí ela, de uma forma ou outra, ela tinha que tirar dinheiro para quitar com os seus débitos. Atrasava? Com certeza, mas ela tinha esse controle de contas a receber, uma provisão, né? O que tinha para receber e ia pagar. Folha de pagamento, e aí a gente tinha também a geração dos livros contábeis. É claro que aqui os livros contábeis, lá eram relatórios, então os livros contábeis eram no escritório, que tinha um sistema, basicamente fazia o fechamento final. Mas a gente tinha os relatórios contábeis, que nada mais era do que as informações dos livros contábeis, tá? Então é importante a implementação de um sistema que agregue todos os setores, tá? Implantação do sistema de informação contábil, tá? Minha filhinha tá gritando ali, pode ser que saia o áudio aí, tá, pessoal? Então, eu tô aqui na minha mãe, minha esposa está trabalhando também, às vezes as crianças passam ali gritando e sai o áudio aqui, isso é comum, né? Bom, sobre a implantação do sistema de informação contábil, tá? Então, existe 6 etapas, pessoal. Então, é muito importante a gente... Só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, então, dentro, né, de um sistema, a implantação de um sistema de informação, a gente passa para vocês agora 6 etapas principais, tá? O que deve ter? E isso faz parte de um sistema adequado, tá? Nós temos o diagnóstico, temos o desenvolvimento, temos o teste, treinamento, implementação e monitoramento, tá? Então, a gente vai entender, para a gente finalizar aí a nossa aula de hoje, a gente vai entender o que se inclui nestas 6 etapas, tá? O diagnóstico, pessoal, tá? Nós temos o diagnóstico, temos aí o desenvolvimento, né? Então, dentro dessa questão, nós temos a implementação geral, né? Nós vamos ter a implementação geral. Mas na primeira etapa, ocorre o quê? O diagnóstico. Então, é necessário vocês entenderem que todo o funcionamento da organização é analisado, desde um plano de contas até aquela análise dos resultados esperados, tá? Que vai compreender a compra de insumos, estratégia de definição de preço de venda e a venda dos produtos, tá? Na etapa desse diagnóstico, pessoal, o funcionamento global da empresa é compreendido para quê? Para que seja definido qual que é a necessidade da empresa. Por que a gente fala isso? Vocês, futuramente, vão montar um escritório de contabilidade. Mas qual que é a informação que eu preciso ter, né? Eu preciso ter aí relatório fiscal, contábil, balanço, DRE, né? Se for em uma empresa SA, aí vai ter outras informações, DVA, fluxo de caixa e tal. Primeiro você vai montar, vai implementar um sistema de informação. O que eu preciso? Fazer o diagnóstico, tá? Então, aí a gente vai definir qual que é a necessidade da nossa empresa. Segunda etapa, nós temos a etapa sobre o desenvolvimento. Então, a segunda etapa vai envolver o desenvolvimento do sistema de informação contábil. Se vocês observarem, pessoal, pode ser que o sistema que vocês peçam para a pessoa estar elaborando, fazendo, vamos dizer assim, às vezes ele sai um pouco mais barato do que se você compra um pacote pronto, tá? Existe hoje várias empresas em Sinop que faz o desenvolvimento de um sistema para você. Eu mesmo trabalhava nessa empresa e a empresa, ela desenvolveu um sistema dela mesma, tá? E ela tinha um programador lá dentro. Então, o programador, basicamente, estava ali para atualizar o que a gente precisava de relatório, mudar. E isso é importante, redução de custo, porque ela tinha um sistema, mas ela não tinha muito proveito, porque as informações que ela queria, o sistema não tinha como emitir. Então, ela foi lá e pediu para desenvolver um sistema.
tá? Então, nessa segunda etapa, sendo estabelecido o sistema de informação contábil mais adequado para essa empresa, foi definido, analisando aí as suas funcionalidades, seu custo-benefício, na etapa se tem aí o desenvolvimento de um geral, né, de uma forma geral, o funcionamento de todos os aspectos relevantes para gestor, principalmente para o gestor, o que vai operar. Então, eu tenho lá o diagnóstico, tenho o desenvolvimento, e aí começa a definição desse funcionamento. Que tipo de sistema que eu quero? Na terceira etapa, pessoal, vai consistir em colocar em prática esse sistema que foi desenvolvido, tá? Então, a partir desse tópico, né, dessa segunda etapa, nós temos o terceiro, que nada mais é de colocar em prática. Isso aqui, ó, eu só coloquei um modelinho para vocês verem, que nada mais é do que você testar. Lá o sistema era testado, né, antes da gente colocar na rede, tá, principalmente na internet. Um exemplo, emissão de nota. A empresa fez um programinha, a gente emitiu umas notas, né, sem utilidade, para verificar se não teria erro, e aí a gente considerou como a terceira etapa, tá? Então, coloca-se em prática, tá, o sistema, e a partir de um ambiente de teste. Então, nessa etapa do teste, geralmente é utilizado outro tipo, né, de controle, né, que é realizado pela empresa. Então, para que seja o quê? Possível comparar aquelas informações geradas e os relatórios produzidos, para quê? Detectar ali se teve falha ou não, tá? Então, é muito importante isso. Hoje, se você for pedir para produzir um sistema, basicamente eles vão fazer isso. Então, eles vão pedir para você testar, gerar, o que precisa mudar. Foi o que isso ocorreu na empresa que eu trabalhava. Então, ele foi criando um sistema e a gente foi fazendo essa parte aí da prática chamada teste. Na quarta etapa, envolve a questão do treinamento, tá, pessoal? Então, não adianta vocês também ter aí um super sistema que vai atender a empresa, que vai ser fácil também, tá? A utilização se você não tem a pessoa treinada, tá? Então, essa etapa quarta, né, envolve o treinamento da equipe. Então, apresenta aos colaboradores as funcionalidades dos sistemas e quais os parâmetros definidos ali para coleta e análise de dados. Para quê? Para transformá-los em uma informação útil, tá? Isso é muito importante. Então, essa etapa do treinamento vai possibilitar que a empresa comece a utilizar o sistema de informação contábil sem uma dificuldade maior. É muito importante. Então, todo sistema existe treinamento, né? Não existe aí uma pessoa que já sabe manipular tudo, a não ser que seja o programador. Às vezes nem ele, tá? Porque ele faz o sistema, mas quem está operando ali é o funcionário. Então, o funcionário vai testando, por isso que existe o teste, e automaticamente aprendendo algumas informações no sistema, tá? Bom, dentro dessa questão, pessoal, nós temos aí a quinta etapa. Então, essa quinta etapa é a etapa da implementação do sistema, onde o software escolhido, ou seja, elaborado, testado, vai ser utilizado aí de forma definitiva por toda a empresa, tá? O exemplo que a gente colocou aqui, né, o ESIC, Sistema de Informação ao Cidadão, tá? Sistema eletrônico. Hoje acontece muito isso, tá? Então, pessoal, essa é a etapa da implementação. Testou, não teve problema, eu coloco como já a implementação, a próxima etapa. E a última, né, a sexta e última etapa é o monitoramento desse sistema de informação contábil, tá? E ocorre de forma contínua, não pode parar, né? Então, na etapa de monitoramento, o desempenho desse sistema, pessoal, é analisado e vai ter uma avaliação. Então, assim, caso seja encontrado erros, busca-se o quê? Algumas correções, né, devidas correções, para ter aí o sistema, vamos dizer assim, funcionando em 100% de perfeição. A gente sabe que não ocorre. Existe 99,99, como a gente já ouviu falar. Mas a gente tem o maior, vamos dizer assim, o maior nível de acerto, tá? Então, basicamente, a gente pode colocar 100%? Sim, a gente considera, mas existe alguns errinhos ali que não é tão, assim, bem definidos, né? Que não vai trazer, vamos dizer assim, problemas para a empresa, mas que deve ser corrigido. É claro que a gente quer um sistema 100%, né? Jamais você vai comprar um sistema aí funcionando meia boca, tá? Ou fazer um sistema meia boca. Basicamente, seria isso a nossa aula. Pessoal, alguma dúvida, pergunta, fique à vontade, tá? Eu sei que é uma aula cansativa, teórica, como eu falei para vocês, sistema de informação contábil é isso, a gente tenta trazer de uma forma mais resumida para amenizar essa situação da gente ficar vendo, né, assistindo a aula, vendo o slide passar, mas eu acredito que já agregou alguma coisa para vocês aí sobre essa informação que eu passei.
né? Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, tá, pessoal? Então, a gente sabe aí que, como eu falei no começo da aula, tem alguns que estão trabalhando, tá? Então, a gente vai postar essa aula posteriormente gravada, tá? Quem não acompanhou. E repetindo, para quem chegou atrasado aí, para quem acompanhar as nossas aulas, a gente vai acabar dando um ponto extra na nota 1, na nota 2 e na nota 3, tá? Então, assim, o esforço que vocês fizeram, tá? Eu não vou cobrar chamada, não vai ter a questão de faltas, o que vai ser cobrado é as atividades que vocês vão fazer e as avaliações, tá? Lembrando que amanhã nós teríamos aulas, nós vamos ter aula, na verdade, tá? Nós temos aí dentro do plano, nós temos aula. Mas como que é essa aula? É síncrona? Não, vai ser atividade, tá? Então, eu passo a atividade, posto lá no portal SIGA, vocês baixam, fazem, e até as 23 horas de amanhã vocês têm que postar de volta já com a resolução, tá? Como vocês viram, vai ser mais parte teórica, tá, pessoal? De resposta, pergunta e resposta. Não tem aquela coisa absurda da gente fazer cálculo. Isso aí não existe, tá? Pode acontecer alguma coisa ou outra, mas no sistema de informação é mais informação mesmo. E aí vocês vão colocar esse conteúdo que a gente passou hoje na atividade de amanhã, tá? Então, a gente vai passar aí a atividade de amanhã, 7 horas já vai estar liberado no sistema, e aí vocês desenvolvem, tá? Eu peço assim, se vocês forem desenvolver, tiver alguma dúvida, tentem perguntar dentro do horário da aula, que eu vou estar à disposição de vocês, tá? Não vou estar online, síncrona, mas sempre das 7 às 9 a gente deixa aí esse tempo reservado para vocês, para dúvidas, tá? Pode perguntar no grupo também, tá, pessoal? Por quê? Porque das 9 às 11 eu tenho aí outra disciplina, então a gente vai ter que atender os demais alunos, mas não vai ter aí aquele absurdo de dúvida, tá? Como ocorreu aí no semestre passado também não se teve. A gente faz uma forma mais usual mesmo, do que eu expliquei, do que eu falei, e o que eu cobrei, o que vocês entenderam, tá? Às vezes a gente vê que, um exemplo de prova online, um dia uma professora estava falando, mas o que adianta a prova online, né? O aluno vai colar, e aí a outra prof falou assim, mas pelo menos eles vão lá ler, né? Eles vão procurar a resposta. Então, se eles já leram, já vale a pena, né? Mas o que a gente quer é que vocês interpretem de uma maneira geral, tá, pessoal? Para que é essa utilização do sistema, né? Por que eu tenho que aprender? Isso aqui vocês não vão decorar, não tem necessidade, mas entender o que se compõe o sistema de informação contábil. Lá fora, vocês vão ver que, dependendo aí o sistema que vocês forem utilizar, vão pedir para elaborar, vocês vão ter aí essas informações na ponta aí vamos dizer assim, na cabeça, né, na ponta da caneta, que se fizeram anotações, se alguém quiser fazer algumas anotações, para definir qual o melhor sistema para a utilização da empresa de vocês, tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas? Não? Então, quero agradecer vocês, desde já um bom final de semana, tá? Daí a gente volta na próxima sexta, tá? Então, toda sexta-feira é a aula síncrona e no sábado é atividade, não tem aula síncrona, tá? Para os demais que não vieram hoje, vocês podem avisar, mas quem for assistir também, tá? Vai ter essa informação. E qualquer dúvida, nós estamos aí à disposição. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui, agradece vocês. Tenha aí uma ótima restante de sexta-feira. Bom final de semana e se cuide. Até mais, pessoal.